Não sei se agora está gravando. Deixa eu ver, cadê? Gravação foi iniciada. Então, para aparecer na gravação, né? Boa tarde, feliz 2022. Bem-vindos aí de volta. A nossa disciplina, como eu sempre repito, né? Ela é mais uma curiosidade para vocês. Eu falo muito de materiais nela, que é a minha área de formação, né? E eu fiz a tese de doutorado baseada em materiais dielétricos, materiais com boas propriedades dielétricas. Então, eu dei toda uma introdução de materiais em geral, para vocês compreenderem a terminologia da área de ciência e engenharia de materiais, para depois a gente explorar os materiais dielétricos, né? O que faz um material ser ou não um bom dielétrico? Eu vou precisar que vocês conheçam, né, agora, que é o que nós vamos começar agora no final da disciplina, infelizmente ela é estruturada assim, no final, vamos dizer, começa a aparecer a parte que interessa, né? Eu vou precisar que vocês compreendam e tenham a ideia, pelo menos básica, da terminologia, das nomenclaturas da área de materiais, para dessa maneira, né, a gente conseguir justificar, ó, esse material é um bom dielétrico, por causa disso, isso, isso. Esse não vai ser tão bom, por causa disso, isso, isso. Então, é a partir de agora que a disciplina começa a ficar mais interessante. Na verdade, a gente já falou sobre impedância, polarização, né? Basicamente foi assim, né? A disciplina é dividida em 3 etapas: materiais em geral, as técnicas de caracterização das propriedades dielétricas e agora tudo junto. Aplicando essa técnica, o que a gente pode esperar, né? Medindo a propriedade elétrica de um dado polímero, de uma dada cerâmica, não estou falando mais de polímero e cerâmica, porque eles que vão ter esse tipo de aplicação, metais são condutores, né, e não dielétricos, no geral. Então, assim, agora você já sabe mais ou menos o que esperar da sua medida quando você fizer um material. Da sua não, tá? Porque você não vai fazer isso em laboratório, não tem porquê, né? Quando você vai escolher um dielétrico para pôr entre as placas do capacitor, no seu circuito e tal, isso já está catalogado, você já vai escolher o melhor. Mas a ideia aqui, como eu falei que como uma curiosidade, né, é que vocês compreendam como que um cientista dessa área, um pesquisador dessa área, procura um bom dielétrico. Como ele pode classificar, né? É claro que ele vai ter que primeiro procurar e depois testar, mas a ideia nossa aqui vai um pouco além. Misturar duas classes de materiais para fazer um dielétrico fácil de moldar, leve e flexível. Tá? De preferência barato. Barato ainda não dá, mas fácil de moldar, leve e flexível dá. E aí agora a gente vai começar a entrar nisso daí, tá? Discutimos materiais, discutimos técnicas de medida de propriedades dielétricas para definirmos assim polarização, e aí a gente terminou a aula passada e consequentemente o ano, não o ano letivo, mas o ano de 2021, discutindo esse gráfico aqui, que ele é um resumo da aula inteira, que eu não vou repetir hoje, né? Porque senão a gente vai ter problemas aí de horário. Mas qualquer coisa está lá no YouTube e eu já mandei o link para vocês. Se alguém perdeu o link, fala aí comigo, tá bom? Que a gente envia novamente. Então a gente separou e explicou um pouco mais detalhado nos slides anteriores as polarizações possíveis em interfacial, dipolar, atômica e eletrônica, tá? Na verdade, a gente fez um pouquinho diferente. Eu devo ter até falado bobagem na hora que eu estava explicando isso aqui, que essa que ele chamou de dipolar, a gente chamou de molecular, tá? E essa que ele chamou de atômica, a gente chamou de iônica, tá bom? Escrever aí bem resumidinho, só para a gente poder discutir. Reparem que de uma interface, que geralmente vai ser um contorno de grão, que a gente explicou aqui o que era. Quem não lembra, por favor, dá uma olhada nisso daí, tá? Para a gente poder discutir isso aí com um pouquinho mais de propriedade, para vocês entenderem também o que eu estou falando, geralmente vão ser grandes distâncias, grandes assim, do ponto de vista de um material, que é formado de átomos e moléculas, né? Então você precisa aí de uma para que ocorra de fato a polarização, ou seja, que é o deslocamento dos elementos de carga e o posicionamento deles ali nas interfaces, né? Para que ocorra o que a gente chama de polarização, que é essa distribuição desigual de cargas elétricas, vamos dizer assim, os elementos de cargas precisam viajar grandes distâncias. Para que ocorra a polarização molecular, as distâncias viajadas já não são tão grandes. Para que ocorra a polarização iônica, as distâncias são menores ainda. E a polarização eletrônica, tais distâncias são ainda menores também, tá? Consequentemente,
essas vão acontecer só em frequências baixas de corrente alternada. E essas vão ocorrer em toda a frequência de corrente alternada. E essas duas nas faixas intermediárias. Porque o que é uma alta frequência? Uma alta frequência, não precisa ser só em elétrica, mas na física básica em geral, fazendo besteira, pela definição de frequência, alta frequência, quando você tem uma alta frequência, é dar pouco tempo para que a mudança ocorra, né? A alta frequência é um período baixo, né? Que a gente aprende lá no ensino médio. O período, estou trabalhando isso com o pessoal do Mecatrônica Noturno, frequência, período, movimento circular, para que eles entendam bem as partes lá de mecânica de elementos de máquinas, né? Então, quer dizer, quando você dá pouco tempo para um fenômeno ocorrer, é porque esse fenômeno está ocorrendo em alta frequência, ou melhor dizendo, quando você dá pouco tempo, ou seja, a frequência de oscilação, né? Ou seja, a frequência, no caso da corrente alternada, é alta. Então, você dá pouco tempo para um campo, para os elementos de carga se realinharem. Você troca, lembra a definição que a gente deu no começo da aula? Ó? Você tem um campo, esse campo é invertido, mais virou menos, menos virou mais. Então, as linhas de campo se invertem, consequentemente, os elementos de carga ali dentro se realinham. Aqui eu desenhei eles ainda sem se realinharem. Ó. O mais está perto do mais e o menos está perto do menos. Concorda que quanto mais rápida, ou seja, maior a frequência dessa oscilação aqui, né? Vamos dizer assim, os elementos de carga só vão conseguir se ordenar a curtas distâncias. Você precisa dar um tempo maior para que os elementos de carga percorram grandes distâncias. E quando você tem uma corrente alternada alta, passar rapidinho aqui, significa que você, né, de alta frequência, né, a frequência da corrente alternada está alta, você não deu esse tempo. Então, em altas frequências só é possível a polarização eletrônica. Ou seja, conforme você vai ocorrendo a frequência, que está no nosso eixo X, os tipos de polarização vão deixando de ocorrer, porque o campo, os elementos de carga não dão mais conta de se realinharem com a nova direção do campo. A alternância do campo está tão rápida que eles acabam ficando paradinhos ali, então você não tem a polarização, né? Eles acabam, vamos dizer assim, você fala assim, mas se eles estão para se eles ficam ordenados, não, perdão, alinhados numa dada direção, ainda tem o campo residual e ainda está polarizado, como a gente definiu na aula passada, né? Quando você tem um alinhamento aí dos elementos de carga, você tem a formação de um campo elétrico residual aqui no meio, né? E o campo elétrico, por definição, vai do mais para o menos. Se você realinha aqui, ó, você tem um campo, você tem elementos ali de carga positivos e elementos negativos, e você tem um campo residual interno ao material indo do mais para o menos também. Então você fala assim, se eles param de se realinhar com a nova direção do campo, já que a frequência é muito alta, o campo residual se mantém porque eles já estavam alinhados na frequência baixa. Tá. Ok, mas conforme você aumenta tanto essa frequência que o seu material não sente a inversão de campo, né? Então, automaticamente não sente nem o campo se bobear. Então, os elementos de carga acabam não ficando mais concentrados, não estão mais desbalanceados, ou seja, o material não está mais polarizado. Então, a ideia desse gráfico é mostrar que conforme você aumenta a frequência da corrente alternada, a polarização no seu material vai diminuindo, vai deixando de ocorrer. Você precisa de corrente alternada de baixa frequência para que seu material polarize. Então, imaginando um material teórico que vai ter nele os 4 tipos de polarização, quando você atinge uma dada frequência de corrente alternada, está muito rápida, você dá pouco tempo, traduzindo, né, você dá pouco tempo para os elementos de carga se realinharem. Então, eles não se realinham. O que acontece? Polarização interfacial para de ocorrer. Se você pudesse diretamente medir a permissividade com o aumento da frequência da corrente alternada, você ia observar aí uma queda no momento que ela deixou de ocorrer. Nós já vimos na aula anterior que a gente plota exatamente esse gráfico. Esse gráfico é teórico, tá? Mas na prática a gente faz um gráfico como esse para os materiais reais. Só que eles não são medidas diretas. Lembra? A gente mede a impedância antes, depois a gente converte matematicamente a impedância para essa medida aí. Se vocês assistiram a aula, seja ao vivo lá na semana do Natal ou gravada no YouTube, vocês vão ver que eu falei isso aí, tá? Mas aqui pensando num gráfico teórico, quando você atinge uma dada frequência, a polarização interfacial, que precisaria de frequências baixas, porque as distâncias são longas para o realinhamento, ela deixa de ocorrer. E você observa isso, vamos dizer assim, macroscopicamente, como uma queda na permissividade real. Lembra que essa aqui está relacionada diretamente com a capacidade de polarizar, ou seja, de ser um bonde elétrico.
Aumentando ainda mais, a polarização molecular é que vai deixar de ocorrer, porque ela ainda, vamos dizer assim, das 3 que sobraram que ainda ocorrem, ela também é que, vamos dizer assim, os elementos de carga precisam percorrer maiores distâncias. Vamos dizer assim, né? Se você não comparar com a primeira, tá? Deixa eu só sair, que eu vou fazer uns rabiscos aqui que eu não quero que apareçam depois. Então, essa aqui já deixou de ocorrer. Você já chegou nessa frequência aqui, ela já deixou de ocorrer completamente, tá? Das 3 aqui, a que percorre maior distância, que os elementos de carga têm que percorrer maior distância para realizar ela, é a molecular. Aumentou ainda mais a frequência da corrente alternada, vai ter uma hora que ela deixa de ocorrer. Tá vendo, ó? Quando você tem movimentos rápidos de inversão de campo, os elementos de carga já não dão conta de se realinhar a longas distâncias. Então, essas polarizações aqui que exigem para que ocorram um deslocamento a longas distâncias dos elementos de carga, elas vão deixando de ocorrer, tá? Mesma coisa atômica, aumentou a frequência, uma hora ela deixa de ocorrer. É uma queda do mesmo jeito, tá? Veio desse nível aqui, ó, para esse nível aqui. Ah, ela sobe, vai ter a explicação teórica, por que faz essa barriguinha para cima, barriguinha para baixo, mas o ponto é que caiu. E aí, numa frequência muito alta, até a eletrônica deixa de ocorrer, mas essas são frequências absurdas, já é a frequência da radiação ultravioleta, tá? Não pensamos, por enquanto, em corrente alternada. Essa é a ideia. No material teórico, onde ocorreriam as 4, você observaria aí essas 4 quedas, tá? Frequências relativamente baixas, a interfacial já deixaria de ocorrer, porque ela necessita, né, de grandes deslocamentos. Então, de um longo tempo entre uma inversão do campo, né, e a inversão seguinte, tá? A molecular também precisa de distâncias razoáveis, então em frequências relativamente baixas ou médias, as duas já deixam de ocorrer. Teria que aumentar muito a frequência para deixar de ocorrer a iônica e a eletrônica, porque nas duas as distâncias são bem menores, né? Então, vamos dizer assim, você tem tempo de realinhar um íon conforme o novo campo, mesmo que a frequência da corrente alternada seja alta. E você tem tempo sobrando, mesmo em frequências absurdamente altas, para realinhar elétrons, nuvens eletrônicas, que são aí distâncias bem curtinhas, tá? Então, quer dizer, tudo depende do tempo que você tem e da distância que os elementos de carga precisam percorrer para realizar a polarização, tá? E aí hoje nós vamos ver como é que cada uma dessas 4 aparecem nos materiais que nos interessam, que são as cerâmicas e os polímeros, certo? As 4 vão ocorrer no polímero? Não. As 4 vão ocorrer na cerâmica? Não. Justamente por isso que esses materiais vão ter propriedades diferentes, tá? No material teórico que ocorressem as 4 e você conseguisse medir, você ia observar essas 4 quedas conforme você aumentasse a frequência da corrente alternada. Ou seja, conforme você aumenta a velocidade que você inverte a direção do seu campo elétrico externo ao material, tá? É isso que é a frequência da corrente alternada, é trocar esse campo mais rápido. Tá? Trocar a direção desse campo mais rápido, consequentemente, quando não é tão rápido, quando é devagar, você trocou, os elementos de carga se realinham. Você destrocou, eles se realinham. Agora, se aumenta a velocidade, eles vão parando de se realinhar, pelo menos em longas distâncias. Ainda mantém o realinhamento em distâncias curtas, porque isso gasta pouco tempo. É possível mesmo em altas frequências, tá? Aqui é a outra variável que você vai tirar dela, né? Com facilidade matematicamente você tira, e você observa um pico aqui na perda, ó, de elétrica quando para de ocorrer um dado tipo de polarização. Ó. Tem um pico quando para de ocorrer essa, 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 tá? Em relação à matemática da coisa, teve uma coisa que eu comentei, mas não cheguei a corrigir. Aí eu fui dar uma revisada mais profundamente. Lembra que eu tinha escrito aqui, ó, vou até tirar, eu deixei marcadinho para eu lembrar, delta. Aqui não pode ser o ângulo delta, tá? Porque seria um ângulo de defasagem, como a gente definiu, entre tensão e corrente, quando você tem um intermediário entre um circuito puramente resistivo, que é em fase, né? Só, desculpa aí viajar nesse rolê aí, tô falando de polarização, de repente voltei para cá, que eu esqueci da correção, tá? Na aula passada eu falei o seguinte, você tem o tan delta, que vamos dizer assim, já que a gente tava falando, por isso que eu puxei esse gancho, tá, gente? Desculpa mudar do nada. Você tem o tan delta, como eu falei aqui, que é a divisão da permissividade imaginária pela real, que você consegue obter, a matemática delas aí tá dentro do mesmo contexto. E tá certo, quando você usar delta para o ângulo, é o epsilon linha sobre o epsilon duas linhas sobre o epsilon linha. Fui olhar na minha tese,
no artigo que eu já publiquei, no que eu estou para publicar, em outros artigos, realmente, quando você usa o ângulo delta, é epsilon sobre epsilon duas linhas sobre epsilon linha. Mas esse ângulo aqui não é o de defasagem, tensão e corrente lá que o equipamento media, tá? Então, se usar a letra delta aqui, como eu fiz, vai ficar confuso. Então, ainda em tempo, tá? Isso eu só comentei a aula passada, mas não cheguei a trocar. A gente pode pôr uma outra letra aqui, por exemplo, θ, tá? É muito comum φ. Isso aí vocês estão acostumados, eu vi aí umas coisas de elétrica, que você tem aí o ângulo entre real e imaginário, é muito comum o pessoal usar φ. Eu vou usar θ, tá? Quando eu falar θ, eu estou falando da defasagem entre tensão e corrente. Quando eu falar delta, realmente tan delta dá razão entre o epsilon imaginário, o epsilon duas linhas, né, a permissividade imaginária, e a permissividade real, que é o epsilon linha, tá? Porque assim a gente mostra, deixa bem claro aí que são coisas diferentes, tá bom? É só uma correção da aula passada, já que quando a gente fala em polarização, é difícil a gente falar em polarização sem verificar cada uma dessas coisas. Podemos pensar, esse cara aqui está relacionado com condutividade, mas como aqui o que interessa é o de elétrica, eu prefiro não pensar nisso, porque vai me confundir, acho que vai confundir vocês também. Eu gosto de explicar esses picos, porque a gente explicou ele matematicamente, né? A gente vai, nem isso. A gente falou, vai observar no gráfico, né? Tipo, acreditem em mim. E falei que é a perda. Fisicamente, é como se fosse uma dissipação de energia em forma de calor, que você observa como pico, na hora que para de ocorrer uma ou outra forma de polarização, tá bom? Então, dividindo esses valores ponto a ponto na mesma frequência, o epsilon duas linhas numa dada frequência pelo epsilon linha na mesma dada frequência, você vai obter o valor de tan delta nessa frequência, tá? E esse é o ângulo delta, é realmente a tangente de perda. É a razão entre a perda de elétrica ou a permissividade elétrica imaginária e a permissividade real. Aqui pensa em dissipação, né, em forma de calor, ou seja, energia. Pensa na inversão de campo como uma energia investida no seu material e ele não dá conta de usar essa energia para se realinhar. Então ele perde essa energia em forma de calor. Essa aqui não. Da energia investida no seu material é a energia que ele realmente utiliza para se realinhar com o campo. Seria não proporcional isso, porque proporcionalidade dá a ideia de linearidade, né? De equação de função do primeiro grau. Mas vamos dizer assim, quanto maior esse epsilon, você tem aí uma relação que mais energia foi aproveitada. É uma relação provavelmente não linear, mas que mais energia foi aproveitada para realinhar o campo. Conforme você cai o epsilon, essa energia não vai ser aproveitada. Consequentemente, em cada queda, você tem um pico do que estaria proporcional aí à energia dissipada, tá? Explicando aí de uma maneira bem simplificada, certo? Essa ideia aí, que é um pouquinho mais complexa, mas basicamente é isso. Pelo menos eu também simplifiquei dessa maneira, inclusive na minha tese, tá? É claro que se a gente for trocar ideia com o pessoal da física, eles vão dizer, muito provavelmente eles vão dizer que não é bem isso que eu tô falando, tá? Mas, ou que isso que eu tô falando é uma redução muito grosseira. Mas para a gente que está na engenharia e quer mais saber a aplicação prática, essa explicação tá ótima, tá? Você vê aí um pico de dissipação de energia em cada vez que uma polarização deixa de ocorrer, ou seja, que a energia já não é mais aproveitada para realinhar o campo. Então, cai aí a constante que te ajuda a saber se está ocorrendo polarização, e no momento da queda, a que te ajuda a saber a perda em forma de calor, dá um pico, tá? Isso aí, toda vez que você utilizar uma matemática complexa para representar armazenamento e perda, como eu falei, na mecânica a gente também utiliza. Tem materiais que são elásticos e viscosos ao mesmo tempo, polímero fundido. Todo mundo sabe se eu catar um isqueiro Bic, tá aqui, ó. Não vou fazer, tá? Porque, né, desperdiçar uma caneta à toa. Tacar um isqueiro Bic numa caneta Bic, né? Tipo, Bic patrocina nós. Você sabe que isso aqui vai virar uma meleca momentaneamente. Essa meleca tem, ao mesmo tempo, um comportamento de sólido e de líquido. Ele vai e volta como um sólido, que seria um elástico de dinheiro, que seria uma mola, que seria o elástico ideal, mas, ao mesmo tempo, ele também flui como um líquido. E aí a gente usa isso aqui na mecânica, né, na mecânica do fluido polimérico, que é a minha área também, que eu também estudei bastante, separa em elástico como sendo o armazenamento de energia, mecânica daí, né, não elétrica, e o viscoso como a dissipação de energia mecânica e não elétrica, tá? Aqui a gente pensa assim, armazenamento de energia e aqui dissipação de energia, para dissipar em forma de calor, né? Mas dá para a gente fazer essa analogia aí
com a mecânica. E o comportamento lá é extremamente similar a isso daqui, tá? Você tem lá, principalmente quando você está no estado sólido, que essa componente é bem menor, né? Porque eu dei o exemplo no estado fundido, que é mais fácil de ver. Você derreter um plástico, derreter um plástico derretido é ótimo, né? Se você derreter um plástico, você vai ver parte ali do seu plástico, que virou uma meleca, fluindo como um líquido, e outra parte retraindo, voltando como um sólido. Você vai observar, né, isso que eu estou querendo dizer. Claro que decompor isso aí matematicamente, você precisa de um equipamento próprio para fazer uma medida precisa, para quebrar aí, igual o impedancímetro quebra em puramente capacitivo e puramente resistivo, sendo que o material é um meio termo entre os dois, então a gente põe o RC ali para simplificar. Na verdade, o equipamento até usa modelos mais complexos, composições ali de RC, tá? E a gente faz isso na mecânica também. Na mecânica a gente faz como se fosse um RC, onde o C é um amortecedor, que é o puramente líquido, e o R é a mola, que é o puramente elástico, tá? Vocês não precisam pensar nisso aí, só a título de exemplo, que essa decomposição em números complexos facilita a vida em muitas áreas da engenharia da física, não só na elétrica, mas na mecânica também. Na mecânica, a mola tem um comportamento semelhante ao do resistor, aquele comportamento em fase, não entre tensão e corrente, mas entre tensão, que é outro tipo de tensão, né, que é força sobre área, tensão e deformação. E da mesma maneira também, vamos dizer, o amortecedor tem a ver com o capacitor, que é a defasagem total, não entre tensão e corrente, mas entre tensão, outro tipo de tensão, força sobre área, e deformação, tá? E daí a matemática é muito semelhante, a ideia é muito próxima, tá? E a gente vai observar esse tipo de comportamento aí, no que é a dissipação, um pico, quando no que é o armazenamento cai, tá? Aí as explicações teóricas mais aprofundadas do que isso, aí dá uma... Não seria nenhuma aula só disso, seria um curso inteiro só disso, né? E aí a gente vai ver os fatores que influenciam. Eu estava revisando a aula, até para eu, né, relembrar direitinho o que eu ia falar e tal. E aí eu mudei o fundo, eu estou nesse negócio de ensino remoto, pelo menos eu preciso ficar procurando coisas para me motivar. Então eu falei assim, vamos ver como é que eu expliquei isso no ano passado. Se eu ficar com alguma dúvida, eu vou consultar a minha tese ou a literatura específica, né? Que é muita informação, mesmo eu que, vamos dizer assim, fiz uma tese de doutorado dentro desse assunto, né, a tese de doutorado, a funila é muito específica, e aqui eu estou dando a visão geral, então às vezes a gente esquece mesmo, dá um branco nos detalhes mais gerais, então é bom a gente dar uma olhada. Inclusive, acabei de corrigir, né, aquele ângulo ali, o tan delta, o ângulo delta da, vamos dizer assim, da defasagem entre armazenamento e perda de elétrica é uma coisa, e a defasagem em tensão e corrente, perdão, é outro ângulo, né? E há tempo aí corrigir com vocês, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem os fatores que influenciam na permissividade de polímeros e cerâmicas. Primeiro, a gente tem que pensar quais daquelas 4 permissividades vão estar presentes em cada um dos polímeros. Então, eu vou fazer um slide aí, eu mudei um pouco da maneira como eu fiz o semestre passado, tá? Não deixa de ser um resumo, mas um pouco diferente do que eu fiz no semestre passado. Então, nós vamos pensar aí, primeiro, iniciar o resumo, não o resumo dos polímeros, mas, na verdade, iniciar o raciocínio para polímeros. Então, vamos começar a pensar primeiro nos polímeros e depois a gente vai para cerâmicas. Reparem que eu defini com vocês, revisei com vocês os tipos de polarização que existem, que são a de longas distâncias, a interfacial, distâncias intermediárias, a molecular, e pequenas distâncias, a iônica, e mínimas distâncias, vamos dizer assim, a eletrônica, tá? Nos polímeros, quais estarão presentes? Não tem como ter a iônica. Até tem, mas você não tem íon. Íon está na cerâmica, então esquece a iônica. A interfacial, difícil ocorrer em polímero, eu não sei nenhum exemplo de cabeça, pode ser que alguém tenha inventado uma novidade aí, né, na literatura científica, mas é novidade. Interfacial não tem. Polímero vai ter 2, a molecular e a eletrônica. Porque eles são moléculas e nas moléculas tem elétron. O elétron tem em todo o material. Então, no polímero seria a molecular. Por isso que não vamos dizer assim, ela seria até mais eficiente que a iônica, mas o que acontece? Pelo menos naquele gráfico, de um modo geral, mas no polímero é difícil você ter movimentação molecular. Ela seria mais eficiente para moléculas pequenas do que a iônica. Ela faria grandes diferenças. Só que o polímero, não adianta você querer alinhar a molécula porque ela para de ocorrer. O gráfico geral que a gente viu ali, né,
que era frequência nesse eixo por tipo de polarização, ou sei lá, epsilon' nesse eixo, o epsilon ficou torto aí, não liga não. Você via aqui, ó, a interfacial caía primeiro, depois caía a molecular, depois caía a outra lá, depois caía a eletrônica, né? A outra lá é a iônica. A dos polímeros, você tem presente a molecular, mas ela cai bem antes, ó. Você tem, então, aqui seria, sei lá, um material dielétrico bom, que tem os quatro, ele é teórico. Mas vamos dizer que ele está na ordem de grandeza de uma cerâmica, que é bem melhor que o polímero. O polímero já sairia de uma permissividade baixa e a molecular dele não pararia de ocorrer aqui, pararia de ocorrer bem antes. Então, o polímero, por quê? Porque a molécula é longa, a gente viu isso aí junto. No polímero, não adianta você querer falar assim, ah, não, tem a polarização molecular, então vai ser eficiente. Não vai, porque a molécula é longa, né? Mesmo ele tendo molécula que causaria polarização molecular, que seria algo eficiente, no caso específico do polímero, não vai, porque as moléculas são longas, tá? Então já podemos pensar nisso daí, ó. Baixa polimerização molecular. Moléculas longas, elas atrapalhariam a polarização interfacial. Vou escrever só moléculas longas, tá? Só que a gente teve uma aula de estado sólido de polímero que eu dei de maneira assíncrona, para a gente poder ganhar tempo, porque a gente tem 4 aulas agora em janeiro, ou 5 no máximo, e já era. Não sei se nesse meio tempo tem um feriado, tem um troço assim. Então eu me antecipei e falei, pessoal, me desculpem, mas vou dar aula no feriado, assíncrona, obviamente, e vou dar aula basicamente no Natal, que a gente teve aula dia 22, faz aí 10 dias mais ou menos, tá? Não teve jeito. Mas, naquela aula que foi no feriado, se vocês voltarem lá, dá uma olhadinha só no slide, a gente tem 2 tipos de polímeros. Os amorfos, que têm suas cadeias totalmente desorganizadas, e os semicristalinos, que têm suas cadeias não totalmente organizadas. Parte delas, regiões com cadeias organizadas, na mesma massa polimérica, e regiões com cadeias desorganizadas. Então, pensando nesses 2 tipos, a gente poderia pensar em qual dos dois seria razoavelmente mais fácil eu mover essas moléculas longas, no que as moléculas estão empacotadas e próximas, que é o semicristalino de baixo, ou no que as moléculas estão um pouco mais afastadas, que é os amorfos, que é os polímeros amorfos de cima. Se vocês não lembram dessa aula, eu falei, polímero amorfo, molécula desorganizada, elas ficam um pouco mais afastadas entre si, polímeros semicristalinos, moléculas mais organizadas e elas ficam mais empacotadas, mais próximas entre si. As poucas que estão organizadas, tá? Mas muda muito a densidade de um para o outro. O semicristalino, no geral, né, isso eu não sei se eu cheguei a comentar isso na aula, mas se não, eu comento agora, né? O semicristalino, no geral, é mais rígido e mais denso, porque tem regiões ali mais empacotadas. Então, fazer análise pensando só nisso, nos dá uma falsa impressão de que nos amorfos você teria movimentação molecular mais facilitada, né? Dá a sensação que você tem movimentação molecular, certo? E aí você teria um pouco mais fácil no amorfo do que no semicristalino a polarização molecular. Então, a movimentação molecular, a gente pode imaginar que ela poderia, e vou por poderia mesmo, não é pode, poderia facilitar, deixa eu arrumar o F aqui, polarização molecular, vou por só pol, tá? Porque a gente sabe que são os fatores que influenciam na polarização. Polarização molecular. A gente pode imaginar isso aqui. Inclusive, é razoável que a gente imagine isso aqui. Falar, essas cadeias estão mais afastadas, tem, teoricamente, mais facilidade de se movimentar. Então, né, a polarização molecular num polímero amorfo, provavelmente eu imagino que seria facilitada em relação a um polímero semicristalino. E, de fato, seria. Se você aquecesse os dois, olha já o problema. Esse começaria, no geral, a se movimentar antes. Então, ele amoleceria antes. E as moléculas, o polímero amolecer é dar movimento para as moléculas. Realmente, numa temperatura mais baixa, no geral, o polímero amorfo já tem as suas moléculas móveis. Então, ocorreria polarização molecular. Tá, mas você vai aplicar o capacitor com o plástico derretido ali no meio das placas dele? Não, né? Não, claro que não. Então, é bom que fique claro, eu vou escrever até aqui em vermelho, né? Depois vou trocar para cor de rosa para ficar mais amigável. É bom que fique claro o seguinte, mas, porém, né, no entanto, não se movem, as moléculas não têm movimento
é a temperatura ambiente. Vou escrever diferente aqui, ó. Não há movimento ou movimentação molecular por movimento a temperatura ambiente. Então, o que adianta? Em tese, né, em teoria, os polímeros amorfos teriam aí a polarização molecular, vamos dizer, a favor deles. Mas isso é só em teoria, porque eles não há movimento na temperatura ambiente. Então, dizer se o polímero vai polarizar melhor sendo amorfo ou semicristalino é bobagem. Ah, então por que você está fazendo isso, André? Porque foi daí que eu comecei o raciocínio na minha tese, conforme eu fui ler a literatura mais básica, porque nos artigos científicos ninguém discute isso. O pessoal joga direto o que influencia na na capacidade de polarizar de um polímero. Mas eu não quero jogar direto, eu quero fazer vocês pensarem comigo, mesmo não tendo tanto conhecimento quanto eu dessa área, tá? Porque aí é bom que, desenvolvendo esse raciocínio, a gente vai pensando junto, tá? Já no semicristalino, como a gente falou, existe maior densidade, existe um maior empacotamento das cadeias poliméricas, tá? Existe um maior empacotamento das cadeias poliméricas. Isso faz com que a posição das cadeias seja mais fixa, tá? Menos mobilidade. Ou você teria que obter uma temperatura maior, no geral, tá? Pode variar isso de polímero para polímero, mas no geral você precisaria de mais energia, ou seja, maior temperatura para variar a posição das cadeias. Então, vou pôr assim, ó, posições das cadeias são fixas. Nos dois são fixas, tá? Em um ele tá desorganizado e fixo. No outro ele tem partes organizadas e partes desorganizadas, só que essas partes organizadas, vamos dizer assim, são fixas mesmo em maiores temperaturas, mesmo, deixar correto aqui uma coisa que estava parcialmente incorreto, mesmo em maiores T's. Ou seja, o nível de temperatura que você precisa atingir para fundir um polímero semicristalino é muito alto. E você precisa, para ter polarização molecular, para ter uma polarização molecular boa, ter mobilidade em todas as moléculas daquele meio. Não adianta falar assim, o amorfo, numa temperatura mais baixa, eu mobilizo eu dou mobilidade para todas as moléculas do meio. Legal, em tese ele é melhor, então. Só que você vai usar ele derretido, ali no meio do capacitor, amolecido, né? Que seria o termo técnico mais correto, é amolecido, mas no dia a dia a gente pode falar aí, derretido? Não, né? O semicristalino, para ter mobilidade tem que fundir, tem que ser numa temperatura mais alta. Ah, então ele é pior? Não. Você vai ter que amolecer os dois para ele ter polarização molecular. Nenhuma das duas vai ter na temperatura ambiente. O semicristalino seria, sim, mais difícil de amolecer, no geral. Amoleceria numa temperatura mais alta, amoleceria totalmente numa temperatura mais... Você não vai amolecer nenhum dos dois. Então essa discussão não tem sentido. Ah, se não tem sentido, por que você trouxe, André? Para ver que a gente tem que observar nos polímeros uma outra coisa. E aí eu já vou partir disso aí. Então, pessoal, vou pôr aqui em amarelo até, ó, para chamar mais atenção aqui no fundo preto, o amarelo chama atenção. Então, ó, conclusão. Tudo que eu falei até agora é besteira, tá? Essa é a conclusão, mas nós vamos escrever de um jeito mais bonito. Então, ó, por si só, o grau de cristalinidade, que é, vamos dizer assim, o grau de cristalinidade, pessoal, acabei não definindo para vocês aí, porque, né, cortaram o nosso semestre. Mas se eu pegar a massa organizada do polímero, de um pedaço de plástico do polímero, e dividir pela massa total, é o grau de cristalinidade, tá? Ele é uma porcentagem. Então, ó, deixa eu grifar isso aqui, ó, que parece que é uma palavra só. Então, por si só, acho que fica um pouco melhor. Por si só, o grau de cristalinidade, então vou pôr o grau de Crist, representa influências difíceis de prever. Não, isso não está legal, não. Por si só, o grau de cristalinidade O grau de cristalinidade, vou pôr aqui, mas isso a gente vai desmentir depois, então eu vou pôr. A princípio, não influencia. Não influencia. Eu vou colocar assim, ó, pois ambos, né? Pois ambos precisariam estar
amolecidos para que ocorresse a polarização interfacial. Vou pôr para ocorrer a polarização interfacial, não. A polarização é molecular, tá? Molecular. Cabe aqui molecular? Acho que não, né? Molecular é uma palavra grande. E aqui o PowerPoint não vai me deixar escrever. Ótimo. Molecular, tá. Não deixou pôr o ponto final. Tá bom. Então é isso, a discussão não faz sentido. Por si só, o grau de cristalinidade, a princípio, não influencia, pois ambos que eu falo, é tanto o amorfo quanto o semicristalino, precisariam estar amolecidos para ocorrer, né? O certo seria para que ocorresse, mas tudo bem, a polarização molecular. Então, para que eu vou querer saber se o polímero é amorfo ou semicristalino? No amorfo a cadeia tem mobilidade mais cedo, estão mais afastados, então talvez ocorra melhor a polarização molecular. Não! Que teria que amolecer, a temperatura ambiente está rígido, mesmo estando desorganizado. O outro está mais próximo, então é mais difícil mover a cadeia. Não! Porque só vai mover se fundir. Então os dois não vão ter função aí em fazer no meio de um capacitor polarização molecular. Eles não vão estar derretidos no meio do capacitor, senão lascou, acabou o seu circuito, acabou aí o seu dielétrico, já era. Então, por si só, o grau de cristalinidade não influencia, pois ambos podem estar amolecidos, vão ter que estar amolecidos, né? Ambos que eu falo é o semicristalino e o amorfo, eles teriam que estar amolecidos para ocorrer a polarização molecular, e eles não vão estar. Mas então, por que você começou, André, a análise falando disso aí? Porque o grau de cristalinidade, sim, é importante. No geral, vão ser polímeros semicristalinos que vão ser bons dielétricos, mas não por conta da polarização molecular. Até pode ser considerado polarização molecular, mas vamos tirar daqueles 4 a polarização que eu vou falar aqui, vamos ver uma categoria à parte, como se ela pertencesse só ao polímero. O importante no polímero é ter um grupo lateral que apresente polarização espontânea. Por isso que eu insisti na aula que eu dei no feriado, e o que era importante no final da aula de polímeros, eu até coloquei aqui em vermelho, ó. O que a gente precisa saber de polímero, no geral, toda a terminologia que tem? Cristalinidade, tá em vermelho aí, ó. Cristalinidade, conformação, a gente vai ver o que é no contexto de dielétrico, porque aqui é muita coisa. Um curso de polímeros, eu vou levar um semestre para dar para vocês, eu dei uma aula. Então, é muita coisa que pode variar. O que vocês da elétrica têm que saber dentro desse contexto de elétrico? O que é um grupo lateral? Isso aqui, mais ou menos, tá? E a cristalinidade e a conformação. Essas 3 coisas, cristalinidade, conformação e grupo lateral. Essas são as importantes. Então, por isso que eu comecei a análise com cristalinidade, para ir puxando vocês para relembrar que é organizado, não sei o quê. Porque na fase cristalina, as cadeias vão ter uma conformação específica. E vão deixar os grupos laterais todos para o mesmo lado. E aí a gente já vai ver um pouco melhor, mas relembra aí o que é um grupo lateral. Esse polímero é o polietileno. Esse N é porque essa coisa se repete várias vezes para formar uma cadeia. O Nzinho aí eu tenho o mesmo sentido em todas. Esse é o polipropileno. Ó, ele já tem um grupo lateral. Hidrogênio não é considerado grupo lateral. Esse já tem, esse CH3. Esse CH3 vai se repetir na molécula inteira. Esse cloro vai se repetir na molécula inteira. Esse anel aromático aí verde vai se repetir na molécula inteira. Esses 3, polipropileno, policloreto de vinilo ou PVC, poliestireno, eles têm grupo lateral. E o grupo lateral é a variável mais importante pro dielétrico. Esse cara é um candidato a ser um bom dielétrico, tá? Mas a gente vai ver aí que não vai ser tanto, porque não é muito legal ter só um grupo lateral substituído e nem os 4. A gente vai ver que o ideal é que tenha 2 ou 3. Isso ainda hoje, tá? Então, grupo lateral é o que é importante. Então, aí sim, né? A gente fez uma análise, parece que a cristalinidade não é importante, mas ela vai ser importante num contexto específico. Olha o que é importante. O grau de cristalinidade por si só não influencia em nada, o que a gente falou ali naquele slide. Mas se a gente associar a análise dele com a análise do grupo lateral, aí vai fazer diferença, tá? Aí vai fazer diferença. Olha, esses caras aqui são o PVDF e o PVDF-TRFE. O PVDF-TRFE é um copolímero. O que era mesmo o copolímero? Vamos lembrar junto. É quando você tinha 2 tipos de meros diferentes, ó, e encadeando eles, ó, azul, amarelo. Azul, amarelo. Eu não vou formar um polímero com um tipo só de molécula, igual a gente fez, para dar um exemplo. Esse é o polímero mais simples, mas não necessariamente ele é assim. Às vezes eu posso encadear 2 moléculas que aceitam, que conversam entre si.
Então, esse aqui é um homopolímero, que tem um tipo só de mero encadeado formando cadeia longa. Esse aqui é um copolímero, porque tem dois, tá? Do jeito que eu desenhei aqui, eu dei a ideia de copolímero. Esse aqui não é o aleatório, esse aqui é o alternado. Azul ou amarelo. Então, seria esse mero com 2 flúors, o outro mero com 3 flúors. E eles iam formando a cadeia polimérica como um todo, alternando. Esse aqui, tá? Um desse, um do outro, um desse, um do outro. Mas não é. Aqui no PVDF TRFE, eles são aleatórios. E é por ser aleatório que aumenta a capacidade de polarizar. Nós vamos ver isso nos slides seguintes. Mas olha o que acontece aqui. O PVDF e o PVDF TRFE, que são os dois exemplos que eu trouxe, porque são os dois exemplos que eu trabalhei, tem outros, tá? Você pode pôr um cloro aqui no lugar desse hidrogênio. A gente falei do cloro, cantei a bola do cloro ali atrás. Um cloro fica legal se já tiver os 2 flúors, tá? O cloro sozinho não vai fazer tanto efeito. Isso aí tem artigos só sobre isso, explicando por quê, que obviamente faz muito tempo que eu li, eu também não trouxe para explicar aqui. Mas bem por cima, é necessário que um polímero tenha um grupo lateral que apresente polarização espontânea, no caso flúor ou cloro. Só que também é importante a quantidade relativa. Se você tiver 2 flúors aqui, ó, um coordenado com o outro, ou seja, no mesmo carbono, ele vai ter uma polarização super legal. Se você tiver 4, já não. Que é o caso do Teflon. O Teflon é o cara que tem aí carbono e flúor só, não tem hidrogênio. No lugar de todos os hidrogênios da cadeia, você tem flúor. O que acontece com uma cadeia de Teflon? Os flúors vão puxar todos os elétrons para ele. Então a cadeia de Teflon ela vai formar um tubo com momentos de dipolo negativos nas superfícies aí do tubo, que é onde estão os flúors que puxaram todos os elétrons. E lá no meio, não vai dar para desenhar o deltinha, então só vou desenhar o mais. Lá no meio, os carbonos vão ser super positivos, porque eles tiveram sua nuvem eletrônica puxada. Isso aqui tem polarização? Tem só lá dentro. Só dentro da molécula. Quando uma molécula chega perto da outra, é negativo dos dois lados. Então é como se polarização ali negativa dos dois lados é como se não tivesse polarização nenhuma. Os 4 flúors, um anula a polarização que o outro causa. É como se fosse isso. Você tem a nuvem eletrônica na volta da cadeia inteira. Então, uma cadeia perto da outra vai se repelir. Elas não vão induzir polarização uma na outra. Né? Agora, quando você tem só 2 flúors, a gente já vai ver o que acontece em 3D. Existe a possibilidade desses 2 flúors ficarem do mesmo lado da cadeia. E aí vai polarizar. Quando esses 2 flúors ficarem do mesmo lado da cadeia, do lado do flúor você vai ter um momento, aqui está o plano da cadeia principal, do lado que está o par flúor, um momento de dipolo negativo, do outro momento de dipolo positivo. Alternou em cima da cadeia uma coisa, embaixo da cadeia outra, e não ali, que tanto em cima quanto embaixo era momento de dipolo negativo, tá? E quanto mais bagunça você fizer numa cadeia polimérica, melhor. Aqui, ó, você tem muito organizadinho, flúor, 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 flúor em todo mero. Se você fizer alternado, um que tem 2 flúors e outro que tem 3, você vai deslocar ainda mais a nuvem eletrônica. Tá vendo que é basicamente polarização eletrônica que está acontecendo aqui? Porque o polímero, a polarização dele é fraquinha. Então, dentro dos polímeros, você tem um grupo lateral que tem polarização espontânea, é o melhor que você vai conseguir. Não adianta só ter ele tem que estar bem posicionado na fase cristalina. E olha o que acontece aí. Então não adianta pensar, o slide 1 era para dizer, não adianta pensar só em cristalinidade. Adianta pensar só em grupo lateral? Um pouco. Mas o ideal é você pensar nos dois. Com formação das cadeias na fase cristalina, para você dizer como é que seu grupo lateral vai ficar. O PVDF se organiza de 3 jeitos diferentes. Lembra que a gente falou? Pode ter polímero completamente amorfo ou semicristalino. Tem regiões ordenadas e regiões desordenadas. O PVDF, nas regiões ordenadas dele, o mais comum é que você alterne os flúors. Claro, os flúors não querem ficar perto. Então vai ficar num mero o par flúor de um lado, no mero seguinte o par flúor do outro. E vai alternando assim, tá vendo aqui? Aqui é a vista de cima, ó, e aqui é a vista de lado. Mais fácil ver na de lado. Eu vou simplificar ainda mais esse desenho para vocês verem melhor. Essa é a fase alfa, é a mais espontânea de aparecer. Mas você pode provocar o polímero para que ele se solidifique com os flúors de todos os lados. Ele não quer fazer isso, tem efeito estérico. Isso eu falei na aula gravada lá, que eu dei naquele feriado. Mas, para a aplicação que a gente quer, essa é a ideal. Porque é essa que vai ocorrer momento de dipolo negativo aqui em cima e momento de dipolo positivo aqui embaixo. Em relação ao plano que estão os carbonos da cadeia principal, você tem um lado da molécula negativo e um lado positivo. Polarização espontânea. O polímero já está polarizado, pelo menos na sua fase cristalina.
Na fase amorfa, está aleatória, não tem organização, você não tem como saber, né? Então a gente fala que não tem polarização, que é tão aleatório que mesmo que tenha um desalinhado para um lado, vai ter alguém que compense ele desalinhado para o outro. Então não vai ter polarização. Agora na fase cristalina vai. Ordenado flúor para um lado e, vamos dizer assim, flúor, que seria o outro pedaço, que são os hidrogênios, para o outro, positivo e negativo. E claro que essa é a fase alfa, onde eles alternam os pares flúors, a fase beta, onde os pares flúor estão todos do mesmo lado, e você tem a fase gama, que é uma intermediária. Ora eles estão do mesmo lado, ora eles alternam, tá? Quando você tem o copolímero, é melhor ainda. O que significa esse desenho aqui? Parece uma confusão, né? Mas eu mostrei na aula do feriado também, as células unitárias de algum polímero. Isso aqui é como se você estivesse olhando essas figuras de lado, e aí você visse só 2 de todos os flúores. Bom, vamos pegar esse que está alinhado. Você visse só 2 de todos os flúores, tá? Você visse só 2 de todos os hidrogênios, e você visse só 1 de todos os carbonos. É isso aqui que você está olhando aqui, ó. Pode ver que o verdinho é o flúor, o amarelinho é o carbono e o outro é o hidrogênio. Aqui está a estrutura do PVDF, ó. Que ele desenhou os flúoros para cima, mas aqui está para baixo, mas é a mesma ideia. Os 2 flúoros para baixo, os 2 hidrogênios para cima e o par carbono ali que você só vai ver um pedacinho no meio. É tão parecido o mero que tem 2 flúoros com o que tem 3, que eles se organizam dentro da mesma célula unitária. Falei isso lá na aula, mas repetindo, a célula unitária na verdade, é a menor unidade de repetição da organização. Mas vamos pensar como o tipo de estrutura organizacional, que é a estrutura cristalina. Então, a estrutura cristalina, que é como eles se organizam, por ser tão parecidos meros, o copolímero pode ser aleatório. E aí eles vão se cristalizar como se fosse igual. Tá vendo? Olha só, esse aqui é o mero VDF. Tem 2 flúors. Esse também, esse também, esse também. E de baixo também. Quais são os 2 diferentões aí, ó? Esse aqui, que já é o TRFE, que tem 3 flúors, e esse aqui. Eles mantêm o padrão de organização, mesmo não sendo o hidrogênio aqui. Que material no estado sólido, no geral, quando isso é possível, gosta de padrão, gosta de organização atômica. Mesmo o polímero, que é mais difícil organizar, porque as moléculas são longas, ele também gosta. É que às vezes a gente tem fatores que não permitem essa ordem. Mas o flúor permite. O flúor vai permitir. Tem até 3 tipos diferentes, ele se adequa bem. E quando você tem um flúor no lugar de um dos hidrogênios, ele cristaliza também quase do mesmo jeito. Ele só causa um pouco mais de distorção na rede por efeito estéreo. E é tudo isso, André? Você tem mais repulsão porque você tem mais caras negativos próximos. Então eles vão se afastar um pouquinho, vão distorcer um pouquinho, vão se organizar, mas vão distorcer um pouco essa organização. Isso é bom ou é ruim? Quanto mais bagunçado for pensando em polarização, melhor. Se vai distorcer, é porque vai deslocar elemento de carga. Vai ter posicionamento desigual de elemento de carga. Portanto, maior polarização. O que significa tudo isso, André? Calma. Calma aí, tá? Que a gente vai chegar lá. No caso do PVDF, porque o puro ele já fica na fase beta. Sabe por quê? Porque perdão. Não puro. O copolímero, o PVDF-TRFE, que tem 2 tipos de mero, ele já fica nessa fase beta. Os flúors já ficam virados todo para o mesmo lado. Por quê? Porque esse efeito estérico aqui, ó, tem tanto flúor ali no meio, porque o que o polímero quer é afastar os flúors, para não dar repulsão. Nesse meio aqui tem tanto flúor, que ele vai falar, putz, não tem jeito, vai ficar próximo de qualquer maneira. Então, essa distorção na rede acaba induzindo que todos os flúors fiquem do mesmo lado. Então, nesse aqui no copolímero só tem esse segundo caso, que é o melhor, que é o que tem um momento de dipolo. Mas no PVDF você tem 3 casos possíveis, tá? Então você tem um fenômeno que em materiais a gente chama de polimorfismo. A mesma composição química, mas organizações diferentes. Isso acontece para o carbono. Pode ser grafite ou diamante. Mas como o carbono é substância simples, ou seja, um único elemento formando a substância, né? É o carbono, né? Então, como o grafite e o diamante são substâncias simples, ou seja, formadas só de carbono, a gente lá chama de alotropia. Vocês devem ter aprendido assim no ensino médio. Quando não é material elementar, você chama de polimorfismo. Lá eu posso chamar de polimorfismo também. Grafite, diamante é um tipo de polimorfismo. Mas o pessoal inventou um termo, quando for substância simples, chama de alotropia. Para que não usar um termo só, né?
que polimorfismo seria o termo geral, tá? Que é o que ocorre. O PVDF pode se organizar, ou seja, vai ter a mesma composição química, mas pode se organizar de um modo que é o alfa, de um modo que é um beta e de um modo que é o gama. Eu fiz meus próprios desenhos para representar essas fases, porque eu achei que aquilo lá estava um pouco mais complicado. Dá uma olhada aí na molécula de PVDF, esse de cima primeiro. Ali embaixo é a simplificação, né? Esse risco torto significa que continua para a esquerda, esse risco torto significa que continua para a direita. Pauzinho fechado, que na verdade é um triângulo fechado, quer dizer que o flúor está saindo aí da sua tela. Pauzinho pontilhado quer dizer que o flúor está entrando na tela. E pauzinho cheio normal, mas não tão grosso, está no plano da tela. Então, ó, a cadeia carbônica, eu planifiquei ela no plano da tela aí, ó. Olha o que está acontecendo. Você tem um flúor para dentro, um flúor para dentro, um flúor para fora no primeiro carbono. Mesma situação com os hidrogênios. Aí repete, flúor para dentro, flúor para fora, mesma situação com os hidrogênios e até vai. Independente de quem está para dentro e está para fora, os pares flúor estão todos para cima. Simplificando aí, ó, bola vermelha, par flúor, bola azul. Nem parece que é azul, porque o fundo é azul claro, que era azul escuro. Então, bolinha preta, par hidrogênio. Tá vendo? TTT é porque esse tipo de transformação é considerada trans, tá? Porque justamente vai alternando um lado com o outro, um lado com o outro. O outro tipo de conformação é o Gauss, ou Gauss, sei lá eu como é que fala. Olha o que acontece aqui na fase alfa, que essa aqui é a preferencial. Você tem o par flúor, mesma ideia de dentro e fora, num carbono, flúor, hidrogênio, no outro alterou. Desculpa, é sempre flúor e hidrogênio, em todos os exemplos, flúor e hidrogênio. Mas aqui ocorreu uma torção na molécula, porque o trans, o que acontecia? Ele era uma coisa assim, ó. Aqui não tem o desenho 3D, no outro ele até tinha, mas é difícil de ver. O trans, deixa eu ver se eu tô aparecendo, né? Isso que eu tô mostrando aqui com a caneta felizão e às vezes não tá nem aparecendo. O trans, ó, é isso aqui. Imagina que isso aqui é a sequência de 4 carbonos. O começo da minha caneta aqui é um carbono, a união da azul com a vermelha é outro carbono, a união da azul com a amarela é outro, e o fim da amarela é outro. Isso é o trans. Aqui os flúors ficam todos do mesmo lado. Mas por efeito estérico, como eles não querem ficar do mesmo lado, a molécula se distorce e acontece isso aqui, ó. Que olhando de lado parece meio hexágono. Hexágono mesmo de trigonometria. Olhando assim. Mas se você virar de frente, ela tá assim, ó. Essa é a conformação Gauss. E ali no desenho, ou Gauss, que é como escreve, né? Ali no desenho você não consegue ver, ó. Parece realmente, como eu falei, simplesmente aqui, ó, meio hexágono. Aí você completaria o hexágono aqui, torto pra caramba, mas vocês entenderam a ideia que eu dei. O fato de a ideia é afastar par flúor. Se você estirar a molécula completamente, os flúores vão ficar um do lado do outro. Parece meio bizarro isso aí. Mas aí ela se torce para afastar os flúores um do lado do outro e fica com uma conformação que de frente é assim, que de lado é algo parecido com isso aqui. O que vocês estão vendo aí é o de lado, tá? Essa é a ideia da fase alfa. E se você cristalizar um PVDF fundido, ele vai cristalizar assim. Ele vai fazer essa torção aqui na cadeia, de modo que os pares flúores fiquem afastados. Pode ver aí que os pares flúores estão alternando nessa conformação Gauss. Aí ele chama de trans também, o que fica tortinho, né? O que fica aí na diagonal, pensando você olhando a cadeia planificada, e de Gauss, o que fica reto, tá? Então, na fase beta seria conformação em todas as ligações, carbono-carbono, trans, 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 trans. Já a alfa alterna, trans-Gauss, 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 justamente para deixar os flúor longe, porque eles têm repulsão elétrica entre um e outro. Fase gama intermediária. Em vez de ser trans-Gauss, 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 que nem a alfa, ou trans, 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 ele vai trans, 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 Gauss, trans, trans, Gauss, trans, 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 Gauss. Ele vai aleatório, né? Não é alternado trans, Gauss, trans, Gauss, trans, Gauss, que nem esse aqui, para deixar os flúors alternados, e nem trans, 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 para deixar os flúors do mesmo lado. Ora você vai ter algo parecido com a fase alfa, ora você vai ter algo parecido com a fase beta. Do jeito que eu desenho aqui, ó, aqui parece um pouco esse início, a fase beta. Esse meio aqui, ó, que alternou o flúor, a fase alfa. Esse outro pedaço, a fase beta. Você pode ter pedaços ali que vão estar todos alinhados, pedaços que vão estar todos alternados. Aí o pessoal começa a classificar em fase delta, fase epsilon, pegar pequenas diferenças e criar outras fases, mas as principais são essas. Aqui tem todos os flúors de um lado, os flúors alternados, e uma que mistura as duas, tá? É uma ideia bem simples aí. Aqui eu reproduzi a fase alfa, porque essa aqui é a que não te interessa. A que te interessa é a beta, hein? Lembrando, vou até deixar para vocês aqui, para que não ocorra confusão, a beta é a que é completamente
Trans é a molécula totalmente estirada e sem estar torcida. O que vai acontecer aqui? Vou seguir uma lógica parecida aí. Os pares flúor vão estar todos do mesmo lado, alinhado. E no outro carbono tem os hidrogênios que são menorzinhos. Essa é a beta e essa é a alfa, tá? Para que não ocorra confusão aí. Par flúor todos do mesmo lado. Alfa, a gente só faz um pedaço da molécula, claro, para simplificar, tá? Então, para cristalizar a fase beta, você tem que fazer o polímero em solução, que não é usual na indústria. Na indústria, você vai fundir o polímero e ressolidificar no formato que você quer. Mas, ó, na literatura consta que você vai ter que fazer uma solução de dimetilformamida, ela fica muito porosa, vai ter que estirar a 140 graus para eliminar a porosidade. Direto do estado fundido, quem forma é a fase alfa, que é mais espontânea, tá? Tá no estado fundido e vai resfriando, ela vai indo para a posição que ela quer. Na solução, você vai ter agitação, vai ter evaporação do solvente, não tem tanta mobilidade que nem no fundido para ela ir do jeito que ela quer. Então, meio que você trava ela na fase beta. Você precisa saber DMF, 140 graus? Não! Só trouxe aqui o que estava na minha tese, para você ver que está aí a informação. Mas você teria que fazer um procedimento mais delicado, mais laboratorial para obter a fase beta. Vale a pena? Vale. Mas o ideal seria se alguém pensasse em fazer isso aqui no estado fundido, né? Aplicar uma tensão tão violenta que estirasse a molécula, sei lá eu, para aumentar a produtividade e diminuir custo, tá? Tem outros artigos que falam que você tem que estirar de 3 a 5 vezes o comprimento inicial, uma temperatura, tudo isso aqui, porque ele vai cristalizar alfa. Então você tem duas opções: fazer direto na solução e depois estira para eliminar a porosidade, ou fazer direto fundido e estira depois, tá? É coisa de laboratório, dá muito errado e tal. Aí a gente já vai começar a cerâmica. Antes da gente começar a cerâmica, eu quero fazer um resumo dessa parte aí de polímeros. Deixa eu ver se eu estou no slide certo. Porque dei muita informação, posso ter corrido o risco de confundir vocês. Então, resumo dos fatores que influenciam na permissividade de polímeros, tá? Resumo os fatores que influenciam na permissividade de polímeros. Vamos deixar aí um resumo para a gente não ir embora com a cabeça confusa, sim para a gente ir com a cabeça um pouquinho mais esclarecida aí, tá? O que a gente tem que saber? Adianta avaliar se o polímero é amorfo semicristalino? Adianta. Mas adianta avaliar só isso? Não. Adianta avaliar se tem grupo lateral? Na verdade, não. O ideal é você... O grupo lateral te dá uma dica um pouco melhor do que a cristalinidade. Mas o ideal é você avaliar os dois juntos, tá? Então, ó, resumindo, somente cristalinidade, análise somente da cristalinidade, vou pôr no jeito resumido, tá? Que depois vocês vão ter o vídeo também. Somente avaliar a cristalinidade não adianta, tá? A cristalinidade é o adianta. Vocês viram que a discussão ali é extremamente teórica, né? Se tivesse mobilidade, qual que teria primeiro? Mas isso aí, pô, é num estado amolecido. Você não vai pôr isso no seu capacitor, né? Agora, o que adianta? O que o polímero precisa para ser um bonde elétrico? Que é o que interessa. Estou aí falando de materiais quase o semestre inteiro, para a aula de hoje começar a interessar. Tá? Essa que é a ideia. Então saibam aí que quando falar em polímero de elétrico, polímero que seja bonde elétrico, o polímero, para ser um bonde elétrico, para polarizar, ele precisa de grupo lateral ou de grupos laterais. Eu vou pôr no singular, tá? Mas pode ser mais de um. De grupo lateral que apresente polarização espontânea, tá? Que gerem na molécula, que gerem polarização espontânea, concentrem, puxem os elétrons. Então pode ser cloro, pode ser flúor, tá? Mas eles precisam também, não adianta só eles existirem, eles precisam estar na posição ideal, tá? E eu vou escrever isso logo aqui embaixo, tá? Então o polímero precisa de grupo lateral ou grupos laterais, né? Grupos laterais, seria o ideal, grupos laterais, né? Grupos laterais, para não ficar muito errado em português, que gerem polarização espontânea, tá? Você precisa saber espontânea. Coloquei o circunflexo no lugar errado, emendou tudo ali. Você precisa saber tudo o que eu expliquei, detalhado, de metilformamida, fase alfa, fase beta. Detalhado não, tá? Detalhado não. Eu vou fazer uma aula de revisão, que lá vai ficar mais claro o que você tem que saber para a gente fazer uma discussãozinha oral aí para responder o questionário, tá? Por isso que eu já estou com pressa de acabar a disciplina, porque quanto antes a gente fizer isso aí, melhor. Eu preciso avaliar vocês, precisa ser no horário da aula. Eu não vou fazer com vocês uma entrevista oral, pô, fora de horário. É sacanagem isso aí, né?
Então, eu acho que mais uma ou duas aulas, depois dessa, a gente já termina tudo, tá? E aí marca, a gente vê se marca a revisão, se eu só mando a revisão que já tá lá no YouTube, vocês podem montar a parte que cada um vai falar que eu vou sortear, e não é na hora, eu vou sortear antes, tá? Vocês podem falar baseado. A gente vai combinando isso aí, mas já estamos caminhando para o final aí, tá? Saibam que o polímero precisa de grupos laterais que gerem polarização espontânea, tá? Grupos que gerem polarização espontânea. Mas não adianta eu avaliar só a cristalinidade e só a presença desse grupo. Eu preciso saber da posição desses grupos laterais. Esses grupos laterais, seja ele flúor, cloro, sejam 2 flúors ou 3 flúors, eles estão onde, né? Então, eu preciso da cristalinidade, preciso avaliar também a cristalinidade, certo? Cristalinidade, ou a fase cristalina, para saber as posições, para saber... Na verdade, não é nem a cristalinidade, é a conformação das cadeias na fase cristalina. Está escrito esse termo aqui, ó. Tá? Está escrito, isso aqui é conformação das cadeias na fase cristalina. E aqui é vamos dizer assim, um esclarecimento sobre aquele slide lá. Então, eu preciso avaliar a cristalinidade, na verdade, eu preciso avaliar a fase cristalina, para saber as posições desses grupos, né? As posições, na verdade, o termo mais correto seria a conformação das cadeias na fase cristalina. Mas tá bom assim, preciso avaliar, na verdade, se tem cristalinidade para saber as posições desses grupos, quais? Os grupos laterais, tá? Na fase cristalina. Que é isso que eu preciso saber. Ah, é assim, ó. Então, o polímero precisa, para ser um bonde elétrico, resumindo a aula, isso eu só vou falar, não vou escrever. Se você quiser, para não ter que assistir o vídeo inteiro no YouTube e tal, pode pegar o celular aí e gravar só o que eu vou falar rapidinho. Como saber se um polímero é um bonde a partir de agora, tá? 3 segundos. 3, 2, 1. Como é que eu faço para saber se o polímero é um bonde elétrico? Ele precisa ter grupo lateral, tem a polarização espontânea, e precisa ter cristalinidade. Tá? Só uma coisa ou só a outra adianta? Não. No geral, ele vai precisar ter os dois. Por quê? Porque eu preciso desse grupo lateral, que já é polarização espontânea, mas preciso dele numa posição específica, de um lado só da cadeia. Isso só vai acontecer na fase cristalina. Então, precisa ter aquele cara que concentra elétron, que no caso é o flúor, e preciso que ele esteja de um lado só da cadeia. Então, por exemplo, o PVDF, legal, ele tem um flúor. Mas não é só por isso que ele é um bonde elétrico. É porque eu consigo, numa condição específica, deixar esse par flúor todos do mesmo lado da cadeia. E aí ele se torna um bonde elétrico. Então, não precisa ter grupo lateral e grupo lateral numa posição específica. Isso só vai acontecer na fase cristalina, tá? Vamos ver se eu escrevi tudo aí meio bobagem. Pode parar de gravar agora, que era só aquele detalhe. Vocês vão ter a aula inteira lá no YouTube, tá? Avaliar somente cristalização não adianta. O polímero precisa de grupos laterais que gerem polarização espontânea. Só que eu preciso avaliar a cristalinidade para saber a posição desses grupos laterais na fase cristalina. Olha a diferença. Aqui, ó, nessa rabisqueira que eu fiz aqui, ó. Deixa eu afastar isso aqui para poder mandar para vocês a rabisqueira. Não precisa nem olhar o desenho bonitinho lá. Olha aqui na rabisqueira mesmo, que eu acho que está bem claro. Olha como que é a fase beta. Olha as posições na fase beta do grupo flúor. Flúor, 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 flúor. Tudo de um lado. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Do outro. Olha o alfa. Flúor de um lado, hidrogênio do outro. Aí inverteu. É flúor e hidrogênio também, mas o flúor aqui está embaixo. O hidrogênio em cima. Depois o flúor em cima. O hidrogênio embaixo. Então, quer dizer, esse flúor aqui, ó. Esse flúor aqui está com o momento de dipolo para cá, sendo cancelado pelo momento de dipolo do outro que está embaixo. E o próximo também. Você tem aqui, é como se tivesse como se fosse um vetor aqui, ó, puxando o elétron para cá, que está sendo cancelado com esse outro. Um aqui que está sendo cancelado com o próximo. Então você não tem. Aí você tem polarização espontânea, mas localmente, uma cancela a outra. Agora, nesse de cima, que estão todos para o mesmo lado, ó, todos aqui se somam. Tá vendo? Você puxa os elétrons todos para cá. Então é isso que você precisa. Precisa ter grupo lateral que puxa elétron e eles precisam estar numa posição específica. E essa posição específica vai acontecer onde? Na fase cristalina. Por isso que precisa ter as duas coisas. Cristalinidade e grupo lateral. Mas não basta só ter cristalinidade e só ter grupo lateral. Precisa de grupos laterais que puxem elétrons e que na fase cristalina eles estejam de um dado lado. Como ocorre, por exemplo, aí na fase beta do PVDF. Tá bom? E as cerâmicas, os fatores que influenciam
na permissividade das cerâmicas. Eu ia fazer o resumo primeiro, mas não tem muito sentido isso aí. Vou fazer o resumo no fim, tá? E a gente vai... vamos parar por aqui. A aula que vem a gente vai ver definição de materiais supercapacitores. São 2 ou 3 slides. Compósitos, visão geral sobre compósitos. São 5 ou 6 slides, tá? E se der, a gente já junta as duas coisas. Supercapacitores e compósitos, que a gente vai ver os compósitos supercapacitores. Se possível, a semana que vem a gente começa 5 horas para terminar, tá? E aí na outra, se vocês puderem, claro, né? Porque seria o horário da aula, mas meio que eu mudei. Mas eu vou estar gravando também. Se possível, a semana que vem a gente começa 5 horas. Por quê? Porque aí a gente acaba. E aí dá pra gente ter a revisão na semana seguinte. E aí, mais 2 encontros aí, se é que vão sobrar, preciso conferir no calendário, pra gente fazer as avaliações orais. E aí já era, tá? E aí já era, porque o outro é um questionário no Google Forms, tá? Polímero a gente já sabe, precisa ter grupo lateral e ele precisa estar de um lado específico da cadeia. Acabou. Esse é o fator que influencia na permissividade dos polímeros. A gente pode simplificar assim, tá? Porque as outras análises vocês viram que são teóricas, não levam a muita coisa. E na cerâmica? Na cerâmica são 3 fatores. Estrutura cristalina, o grão e o contorno de grão e, vamos dizer assim, a natureza da ligação química. Vamos começar pela estrutura cristalina, que é o mais simples. Algumas estruturas, como por exemplo essa aqui, que é a estrutura cristalina do tipo perovskita, tá? Perovskita. Essa estrutura, o que ela acontece, né? Eu acho que eu comentei isso daí. O que acontece nela? Você tem ânions aí nos vértices, você tem ânions nas faces, é uma estrutura cúbica, que vai ter aí os ânions nas faces, um cátion lá no meio e outros cátions no vértice. Ó, é uma estrutura AbO3, o ânion é o oxigênio, você tem 2 cátions, cátion A e B. Um cátion grande, que é quase do tamanho do oxigênio, a gente representa ele maior para a figura ficar mais bonitinha, mas ele ainda é um pouquinho menor. O cátion B, que é pequenininho, fica lá no meio. E o oxigênio, que é o ânion, então ele é o grandão. O mais comum e mais utilizado na prática em termos de capacitor é o titanato de bário, BaTiO3. Significa que na estrutura cristalina, na estrutura organizada dessa cerâmica titanato de bário, para cada bário você tem um titânio, né? E para cada, vamos dizer assim, par bário titânio, você tem 3 oxigênios. E a posição que eles ficam é numa disposição aí que vai se repetindo como se fosse um cubo do lado do outro. E os oxigênios ficam no material sólido, nas faces desse cubo. Lógico que o cubo é teórico, tá? Você tem só os átomos, mas nós, ser humano, para estudar isso aí, fizemos um modelo geométrico para entender essa disposição de átomos. Nesse modelo geométrico que a gente inventou, os oxigênios estão nas faces do cubo, o titânio está no centro geométrico do cubo, e os oxigênios nas faces, o titânio no centro geométrico e o bário nos vértices, tá? A cerâmica que eu estudei no meu doutorado era uma variação do titanato de cobre, que é a mesma ideia, tá? No mais usado na prática, que é o BaTiO3, o Ba é o A, que é o azul, o Ti é o vermelho, que é o B, e o O é o verdinho, que é o oxigênio. Em todas as duas aqui, ó, o vermelho é o titânio e o oxigênio é o verde. Em uma delas, o azul é o bário, a mais comum, na que eu estudei é o cobre, o azul, tá? Na verdade, a que eu estudei a gente chamava de NCBCTO, que estava na literatura, e eu chamava, para ficar mais fácil de decorar, de Nakabi-Kuti, tá? Porque ele tinha mais um monte de elemento, não tinha só o cobre e o titânio. Então, ele tinha que era K. Então, ele tinha 1/3 de sódio, 1/3 de cálcio, 1/3 de bismuto, para quê? Para cada 3 cobres, 12 não, desculpa. 4 titânios e aqui sim 12 oxigênios. Essa era a cerâmica que eu trabalhava no meu doutorado. Nakabi-Kuti. Nossa, mas como assim 1/3, André? Sabe o que acontece? Na verdade, o que acontece é assim, né? Ele aqui está multiplicado por 4, não é AbO3? Então tá todo mundo multiplicado por 4, ó. Eu não sei se deu para ver ali, mas aqui, ó, eu escrevi um número 12, tá? Que não coube aqui, então vou pôr ele aqui embaixo. Eu escrevi um número 12. É como se tivesse multiplicado por 4 para a gente entender bem o que está acontecendo. Porque senão, se não multiplicasse por 4, ia dar número mais quebrado ainda. Significa, ó, que a cada 9 posições cobre, uma está substituída ou por sódio, ou por cálcio, ou por bismuto.
e isso vai alternando ao longo do material, de modo que a cada, sei lá, se a gente fosse ver bem, a cada 27 posições, uma está substituída por sódio. E aí, 27 posições depois, uma por cálcio. Claro que isso não é geometricamente organizado, tá? Vamos dizer assim, o material é organizado, mas o momento em que aparece o sódio, o momento em que aparece o cálcio, o momento não, o lugar que aparece o sódio, o lugar que aparece o cálcio, o lugar que aparece o bismuto, essa distribuição sim é aleatória, embora tudo esteja organizado. É que tanto o sódio quanto o cálcio como o bismuto estão na mesma posição do cobre. Então, aqui no lugar dessa bolinha azul. Eles vão aparecer ali numa dada proporção, mas você não precisa saber qual. O que significa isso? Esse sódio, cálcio e bismuto no lugar de alguns cobres. De alguns sim e de outros não. Bagunça. Mas não bagunça em termos de estrutura cristalina. Os átomos ainda estão ordenados. Mas bagunça em termos de carga elétrica. Você tem um cara um pouquinho diferente ali, com raio iônico um pouquinho diferente, isso vai distorcer a estrutura, vai facilitar a polarização iônica. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu que a polarização iônica é pequenos movimentos aqui dos cátions, que eles são nanométricos mesmo, da ordem de átomo. Quando eu ponho essa perovskita no campo elétrico, ela não fica mais cúbica, ela deforma um pouquinho, porque tem o movimento dos íons. Com mais íons diferentes, essa deformação vai ser maior ainda. Portanto, você vai ter uma polarização maior ainda. Então, certas estruturas cristalinas, a perovskita é uma delas, elas já apresentam uma tendência maior a polarizar. Por isso que as estruturas perovskita estão em alta na literatura, porque elas costumam ser materiais dielétricos muito bons, tá? E algumas delas são fotovoltaicas também, tem a propriedade fotovoltaica. Mas eu não vou falar de fotovoltaica, porque eu não estudei isso aí, é um tema que eu sei bem por cima, tá? Agora, o dielétrico, eu sei que algumas perovskitas têm um dielétrico, são materiais dielétricos muito bons. Muito bons. Mas só ter a estrutura perovskita adianta para ser um bom dielétrico? Aí uma outra visão da estrutura perovskita, tá? A gente pode desenhar ela assim também. A gente pode desenhar o cátion grandão e o tetraedro oxigênio. Tá vendo que é o tetraedro não, né? O octaedro oxigênio. A gente poderia desenhar esse cátion grandão e aí, ó, 8 tetraedros oxigênio em volta com o cátion pequenininho no meio. É como se a gente pegasse essa figura aqui, ó, e fosse colando só essa parte verde, um aqui do lado, um embaixo, um embaixo do que está do lado, um embaixo dele mesmo, e mais 4 no plano aqui da frente, ia virar isso aqui, ó. Tá vendo? Ia virar isso aqui. Você pega só um no vértice, apaga o resto, e aí você vai replicando os tetraedros oxigênios no meio. É uma outra visão do mesmo material, tá? Geralmente, na perovskita, ocorre o deslocamento assimétrico dos cátions. Ainda mais quando tem um monte de substituinte. Ocorre a inclinação do interstício octaédrico formado pelos oxigênios. Que palavrão que é esse? Tá vendo que eu fiz questão de trazer essa figura, porque aqui o meu octaedro tá tímido. Tem os lados, as arestas aí pontilhadinho. Aqui não, que ele pintou. Então eu consigo te mostrar melhor que quanto mais impureza eu colocar ali no meio, esses caras já distorcem normal. Uma perovskita tipo titanato de boro e titanato de cobre na presença de um campo elétrico. Um monte de impureza enfiada no meio, a distorção é maior ainda. Então, se ocorre o deslocamento assimétrico dos cátions, ou seja, os cátions, um vai para um lado um tanto mais e o outro vai para o outro um pouquinho menos, um pouquinho mais ainda, em distâncias diferentes, e essa coisa aqui, ó, esse octaedro ainda se deforma. Veja que aqui ele fez o ânion, que é maior, pequenininho, só para você enxergar bem o octaedro, tá? Eu não sei se você compreendeu, mas é como se eu pegasse um desses azuis do vértice, apagasse todos os outros 7 e fosse replicando esse desenho do meio em volta dele, de modo a circundar ele, porque isso não é uma estrutura cristalina, isso não se repete infinitamente, então na daqui do lado tem outro octaedro com esses vértices verdes, embaixo tem outra, mais aqui na frente do plano tem mais 4, foi isso que ele desenhou, ele pegou um vértice meu, pegou a que estava dentro, pegou a do lado dela, em cima dela, aqui a outra, e ainda as 4 na frente do plano, tá? Se você não enxergar isso, não tem problema. Eu também não trouxe uma animação, tô só comentando. Se você conseguir enxergar, é um exercício bom, até de geometria espacial, para te ajudar aí. Não sei em que ano você está na faculdade, mas imagino que você tenha terminado as disciplinas de matemática. Mas caso não terminou, pode ajudar também. A ideia é essa, tá? Apaguei o 7, mantive uma, vamos dizer, mantive essa, vai, acho que é mais fácil de ver com essa aqui. Aí eu vou circundar com mais 4 cara desses. Então essa é a da ponta, essa é a que estava dentro, essa de trás, circundei com mais 3, na verdade, caras desse. E no plano da frente, eu encaixo mais 4 ainda, tá? Então, isso para te mostrar que vai acontecer o quê? Quando eu botar isso no campo elétrico, esse octaedro de oxigênio vai se inclinar,
E os outros cátions ainda vão se deslocar de maneira assimétrica. Quando você substitui ainda, põe caras de diferentes tamanhos, a distorção é maior ainda. Então, associando uma estrutura que já tende a polarizar com uma bagunça, não bagunça de destruir a estrutura cristalina, mas de adicionar caras de tamanhos diferentes lá no meio, vai melhorar ainda mais a polarização. Esse é um fator, estrutura cristalina. O outro é constituintes das fases. A gente põe assim as fases, tá? Porque o material cerâmico pode ter mais de uma fase. Se ele for inteiro perovskita, é uma fase só. Mas você pode ter misturas ali. Às vezes é legal, às vezes não. Falo, quanto mais bagunça, melhor. Mas dentro da estrutura perovskita, não vamos misturar a fase, não. Se os constituintes dessa fase perovskita tiverem uma diferença muito grande de eletronegatividade, fiz um cátion oxigênio, um ânion oxigênio e um cátion A aqui, né? Pode ser o cátion B também, mas vamos comparar só dois para ficar mais fácil, né? Lembra a diferença, lembra a eletronegatividade? A gente aprende lá no ensino médio, quanto um átomo gosta de elétron. Se o oxigênio for muito mais eletronegativo que o outro cara, essa ligação ela já é iônica, mas ela vai ter um caráter iônico mais alto, porque o oxigênio está puxando muitos elétrons para ele. Está bem assim, doação, já é uma doação permanente de elétrons, mas não tem chance dele ficar perto do que perdeu. Ele está só perto do cara que ganhou um elétron. Então o caráter iônico aqui dessa ligação é bem alto, tá? Então quanto maior a eletronegatividade, maior o caráter iônico, quanto maior o caráter iônico, mais vai polarizar. Pois aqui maior é epsilon'. Então, 3 coisas aí a gente viu em 2 slides. A estrutura que já ajuda, adicionar impurezas ali, e essas impurezas, vamos dizer, tem uma eletronegatividade bem menor que a do oxigênio. Tudo isso vai aumentar a capacidade de polarizar, desbalancear a estrutura e ainda o negativo puxar mais o elétron para ele. É tudo desbalancear carga na estrutura, tá? Os 3. E o mais importante, para a perovskita, porque até então você conseguia, a gente vai ver isso na aula que vem, quando falar de materiais supercapacitores, uma permissividade 4.000, 5.000, lembra que essa é a relativa, é a permissividade do material em corrente contínua dividida pela do vácuo, na verdade aqui a gente vai ver em alternada, mas ok. A permissividade em corrente alternada numa dada frequência, como se fosse contínua, né, mas enfim, dividida pela do vácuo, esse aí o valor, né? Então é 5.000 vezes maior que a permissividade elétrica do vácuo ali. Quando entra um terceiro fator, que eram 3 coisas em 2 fatores, né? Que seria o nosso terceiro fator. A permissividade vai para 25.000, 30.000, 40.000. Quase 10 vezes maior, né? Se não é 10, é 5, 6 vezes maior. O que acontece? No contorno de grão, o contorno de grão é como se fosse uma interface. A gente falou da polarização interfacial. E algumas perovskitas, além de terem um contorno de grão, que já tem uma polarização interfacial, tem essa polarização interfacial no contorno potencializada. Isso vai acontecer quando? Quando a parte interna do contorno de grão for semicondutora e a parte externa for isolante. Isso tem um nome, isso se chama barreira de Schottky. Nós vamos escrever isso no slide final de resumo. Eu sei que o tempo está acabando, 7 horas vocês têm outra aula, eu também, mas eu vou escrever isso para vocês para deixar claro, tá? Quando você tem um grão, lembra que a gente já discutiu o que é contorno de grão. Se você não lembra, volta lá, porque né, não tenho condições de explicar de novo. Qualquer coisa, vem me perguntar no WhatsApp. Mas resumindo, bem resumidamente, cada grão, você tem um alinhamento, que a gente chama esse alinhamento dos átomos de orientação cristalográfica, diferente do vizinho. Então, não encaixa, tá? Se formar um encaixe, vai formar imperfeito nessas regiões de encaixe aqui. Você tem átomos aí que estão em fileirinhas curtas desordenadas, tá? Numa região aí intermediária, como se fosse uma região de transição de um alinhamento de plano atômico, ou seja, de uma orientação cristalográfica para outra. E aí, em alguns casos, a perovskita que eu trabalhei, que eu tirei desse trabalho científico aqui, né? Como o modo de fazer, a receita, você tinha como se fosse um semicondutor embrulhado num isolante. Você tem um semicondutor ali com um monte de fita isolante em volta. É cada grão desse material. O grão em si é semicondutor e o contorno é isolante. Isso cria um efeito que se chama barreira de Schottky. Não vai passar de um grão para o outro. Como não vai passar de um grão para o outro, o que acontece com a carga? Fica acumulada na interface. Você tem até ali, vamos dizer assim, a vontade de passar de um grão para o outro, entre aspas, quando está na presença de um campo, mas o contorno de grão é isolante, ela não deixa. A polarização interfacial é mais forte, a gente viu ali, ela deixa de ocorrer mais rápido, mas é a que mais aparece, a que mais dá efeito, tá? Então isso a gente já mostrou, a gente já falou que a gente faz a matemática disso aí, fazendo 2 circuitos em paralelo, ligando eles em série, né? 2 RC ligados em série, um RC corresponde ao grão,
semicondutor e outro ao contorno isolante. E isso aumenta muito a permissividade. Esse grão semicondutor embrulhado numa camadinha isolante, porque faz com que as cargas fiquem concentradas próximas nessa camadinha isolante, que é o contorno de grão, que é a interface, e dá aquela polarização super grande. Então, ó, até 2018, eu já vi dando essa disciplina pro pessoal semestre passado, que apareceram algumas novidades, mas vamos simplificar no que é mais usual, né? Na literatura de cerâmicas com boas propriedades dielétricas, a gente achava o quê? Cerâmica, só fazendo um resumo aí, cerâmicas substitucionais com lantanídeos, que é uma parte específica lá da tabela periódica, né, e você tinha, era estudada a relação entre a distorção da rede e a constante dielétrica, né, a permissividade dielétrica, mas os valores eram baixos, o material era caro, tá? Você tinha perovskita com chumbo, e mesmo assim o chumbo não ajudava em muita coisa, é um material extremamente tóxico. Por que aquela que eu acabei de mostrar ali a foto para explicar o contorno de grão, mostrei esse trabalho científico onde estava a receita, ela é tão boa, né, com onça, é o sobrenome da pesquisadora que publicou sobre esse material na Cabicuti aí, pela primeira vez. Porque você tem componentes relativamente simples, encontrados em qualquer laboratório elementar de química, relativamente de baixo custo, sem ser tóxico, sem ser tão caro, e com uma constante dielétrica alta. Só explorando essas coisas. A estrutura perovskita, já vai ter distorção, adiciona outros elementos, que vai aumentar a distorção, uma boa diferença de eletronegatividade entre os elementos e, principalmente, essa questão da barreira de Schottky, que a cada grão são semicondutor embrulhado num isolante, tá? Ela é a autora aqui, é a responsável, né, pela, vamos dizer assim, dessa descoberta dessa perovskita, tá? Já existiam outras, às vezes os caras puseram só o cátion, o cálcio bismuto, ou puseram só o sódio e o cálcio, ela botou os três junto com o titanato de cobre, com o CuTiO, tá? E o dela ficou muito legal, né? Foi uma novidade de colocar um cátion a mais, e eu fiz boa parte da minha tese de doutorado baseada nisso aí. Para eu deixar vocês embora, quem quiser sair também está liberado, tá? Eu vou postar a aula depois, mas eu também tenho uma outra aula. Vamos fazer um resumo aqui da parte de cerâmica, bem curtinho, porque ficou também muita coisa espalhada em muitos slides, só figura e pouca explicação. Aí às vezes fala, não quero assistir o vídeo do André inteiro, né? Tô sem tempo, não sei o quê. Tudo bem, vocês vão ter uma aula só de revisão, mas eu aconselho vocês virem pelo menos frequentar as aulas aqui, nem que vocês não assistam elas no YouTube depois, para vocês já irem para a aula de revisão com uma noção. Se não, tá? A gente vai ficar aí meio perdido. Então, quais são os fatores aí na cerâmica? Assim como no polímero, que a gente tinha era basicamente uma polarização eletrônica mais power aí, que era puxada pelos grupos laterais, não é a polarização eletrônica que ocorre em qualquer material, é uma polarização eletrônica razoável, mas o polímero perto da cerâmica não é nada. Na cerâmica você tem duas, a polarização iônica, que é o deslocamento ali que ocorre na estrutura perovskita, e a interfacial no contorno de grão, tá? Então podemos pensar no grupo lateral como uma eletrônica um pouquinho melhor, e aqui na cerâmica, podemos pensar na presença de duas, a interfacial no contorno de grão e a iônica dentro da própria estrutura cristalina. A estrutura perovskita é um dos exemplos que facilita isso daí, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui que a gente tem na estrutura cristalina, perovskita, não vou escrever isso, já vou pôr aqui direto, né? Mas em algumas estruturas cristalinas cerâmicas específicas, você tem polarização iônica, tá? Iônica, polarização iônica é mais fácil de ocorrer em algumas estruturas cristalinas cerâmicas do que em outras. A perovskita é um exemplo de estrutura na qual ela ocorre facilmente, tá? Se você colocar dopantes, ou seja, são as impurezas lá, em vez de deixar só o cobre e o titânio convivendo com aquele oxigênio como cátion, você adiciona mais 3 cátions diferentes. Vou me dar o luxo de chamar esses caras de dopantes, tá? Os dopantes podem ampliar o efeito. Podem ampliar o efeito. Por quê? Desbalanceam ainda mais a estrutura. A estrutura por si só já é fácil de ser desbalanceada na presença de campo elétrico, ou seja, ocorrer a polarização iônica. Quando você põe os dopantes, ela amplia ainda mais, distorce ainda mais, porque tem mais coisa diferente ali na estrutura. Já está desbalanceado. Põe um campo, ela distorce ainda mais para tentar, de modo a compensar esse desbalanceamento. Compensar não, né? Na verdade vai ajudar. O desbalanceamento vai ajudar a torcer ainda mais. Então, dopantes podem ampliar esse efeito de polarização iônica, tá? Então, quanto mais bagunça, melhor. Não bagunça na estrutura cristalina, mas bagunça na composição química. Botar mais cátions lá diferentes, tá? Já vai ter polarização iônica na presença de um campo. Quando você colocar dopantes, essa polarização iônica vai causar, vamos dizer assim, uma distorção maior ainda na rede, porque ela já vai estar com alguma distorção, e isso vai facilitar
a distorção maior na presença de um campo elétrico. Então, a polarização iônica. Os dopantes ampliam, lembra disso? Não só porque o que faz também eles desbalancearem e ampliarem esse efeito? A boa diferença de eletronegatividade com o oxigênio. Eles puxarem bem os elétrons para... deixarem o oxigênio puxar bem os elétrons para eles, tá? Para ele. Certo? Em cada ponto você tem ali um oxigênio diferente. Isso acontece, claro, localmente, tá? E a outro tipo de polarização, então isso aqui, polarização iônica, advém de duas coisas. Da estrutura, como a gente viu, algumas estruturas preferem isso aí, e da diferença de eletronegatividade entre cátion e ânion, que aumenta a polarização. Quanto mais dopante você colocar, você vai aumentar as duas coisas. Aumentar a diferença de eletronegatividade entre o cátion e ânion e aumentar a distorção na rede, que já acontece naturalmente. Agora, o que causa um efeito alto mesmo, o que diferencia um bom dielétrico de um excelente, é isso aqui, ó. É a barreira de Schottky. Agora eu vou caprichar, porque eu sempre erro no nome desse cientista aqui. São dois T's, e os T's são mudos, KY, tá? Barreira de Schottky no contorno de grão. No contorno de grão. O que é isso, pessoal? Quem ainda tá aí? Tá no contorno de grão. Essa barreira vai acontecer por uma situação específica que acontece em algumas perovskitas, no fato do interior do grão, ser semicondutor e o contorno isolante. CS é semicondutor, tá? Ser semicondutor e o contorno isolante. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer as cargas se concentrarem na interface. Então, ó, cargas se concentram na interface, que é o contorno, tá? Na interface, que é o contorno. A interface nada mais é do que o contorno. A gente falou que poderiam ser outras interfaces, mas, gente, polarização interfacial geralmente é no contorno de grão, tá? Não complica, não. A gente deu exemplo lá, poderia ser outra coisa. Pode ser a interface entre um polímero e uma cerâmica, a gente vai falar disso na aula de compósito, mas por hora a nossa interface aí é um contorno de grão. Então a barreira de Schottky, na verdade, é um mecanismo através do qual a gente explica a polarização interfacial que ocorre nesse material, tá? Sendo a interface aí o contorno de grão. Polarização interfacial, tá? Resumo do resumo, pessoal. Polímero precisa ter grupo lateral e parte organizada. E nessa parte organizada, todos os grupos laterais têm que estar para o mesmo lado. Tá? O grupo lateral é eletronegativo, que apresente polarização espontânea. Isso vai fazer com que o polímero polarize e seja um bom dielétrico. Cerâmica precisa ter uma estrutura cristalina que já tenha tendência a ter polarização iônica. Quanto mais dopante você colocar lá dentro, quanto maior for a diferença de eletronegatividade deles com oxigênio, melhor. Mas o top mesmo da cerâmica é o quê? A barreira de Schottky, o fato de ter um contorno de grão isolante e um interior do grão semicondutor. Isso vai fazer com que as cargas se concentrem no contorno e vai gerar valores altos de polarização, ou seja, né, as boas propriedades dielétricas de um material cerâmico. Essa parte é a mais difícil. A gente vai entrar agora. Então, eu sugiro que vocês reassistam essa aula. Põe na velocidade 1.5, 1.75, tá? Claro que eu vou falar disso, tudo isso resumido na aula de revisão, mas eu sugiro que vocês reassistam essa aula. Eu diria que ela é a mais importante do curso, porque ela é a mais difícil e a gente vai falar dela nas próximas. Então, reassistam aí, que agora vai ser mais tranquilo. A gente vai falar dos compósitos supercapacitores, mas a base da discussão sempre vai ser essa. Eu vou estar retomando, eu vou estar puxando de volta, mas eu preciso que vocês revejam isso aí, até para vocês entenderem a aula de revisão. Fazendo isso, pessoal, não vai ter problema, tá? Vocês vão se dar bem. Muito obrigado, até quarta. Estamos terminando, estamos chegando na reta final. Feliz 2022.